Olá pessoal, hoje vamos resolver a prova de raciocínio lógico do ICMS Rio de Janeiro. A prova foi liberada ontem, hoje é dia 23 de janeiro de 2014. A prova foi liberada ontem no site da banca. A banca é a Fundação Carlos Chagas. E nós estamos ainda na fase de gabarito preliminar. Então estou comentando a prova com base no gabarito preliminar e, na minha opinião, não cabe recurso. Vamos lá então. Primeira questão da prova, estou trabalhando com a prova tipo 3. Prova tipo 3. Primeira questão da prova é a 49, diz o seguinte: em um clube com 440 associados ocorre uma eleição para presidente. Então são 440 associados. Ok, nessa eleição como é que funciona? Os dois primeiros colocados entre 6 candidatos passam para o segundo turno. Então temos 6 candidatos, os dois melhores, os dois mais votados vão para o segundo turno. Se no primeiro turno todos os 440 associados votam, cada um em apenas um dos candidatos, então o número mínimo de votos que assegura a um determinado candidato a sua participação no segundo turno é. Então, aqui a gente tem duas palavras-chave. A gente quer um número mínimo de votos e esses votos devem assegurar que o candidato passe para o segundo turno. Então, com o número mínimo, a gente quer a menor quantia que faça com que ele vá para o segundo turno. Então, nós estamos nos referindo aqui ao segundo mais votado, ao segundo colocado, entre aspas, colocado. Entre aspas, estamos nos referindo ao segundo mais votado, de novo, ao segundo mais votado do primeiro turno. Por quê? Porque o segundo mais votado, ele passa para o segundo turno? Passa. E ele teve uma quantidade menor de votos do que o primeiro colocado. Então, essa palavra aqui, número mínimo, se refere ao segundo mais votado. E, além disso, a gente quer ter certeza, a gente quer ficar assegurado de que esse candidato vai para o segundo turno. Para a gente ter essa certeza, para a gente assegurar que ele passe para o segundo turno, a gente tem que pensar na situação mais crítica, na situação mais difícil para que ele consiga passar. Então, vamos supor que sejam 6 candidatos. O A será o primeiro colocado, o B será o segundo, o D o C o terceiro, D, E e F. Cada um deles tem determinada quantidade de voto no primeiro turno. Então, cada um teve uma quantidade de voto, fizemos a contagem, A foi primeiro, B segundo e assim por diante. Então, nessa situação aqui, qualquer que seja a quantidade de votos, o B está passando para o segundo turno porque ele foi o segundo mais votado. A partir dessa situação, qualquer que seja ela, vamos pensar que o C, que foi o terceiro, ele, na verdade, ele era bastante amigo de D, de E e de F, de modo que o D desiste da sua campanha ou pede para os seus eleitores todos eles votarem em C. Então, o D vai ceder os eleitores dele para C. O E cede os eleitores dele para C e o F também. Então, nessa situação em que D, E e F cedem os votos para C, é possível que C consiga tantos votos adicionais que ele passa a ter mais votos do que B e B ficaria de fora. Então, o caso mais crítico, o caso mais difícil para B conseguir ir para o segundo turno, ocorre quando D, E e F passam seus votos todos para C. Ou seja, quando a gente turbina, nós estamos, no fundo, turbinando o resultado de C. Então, a campanha vai ficar mais difícil quando eu estou turbinando o resultado do terceiro colocado. Aí, o que? Eu dificulto a vida do segundo lugar. Muito bem, então vamos trabalhar com esse cenário. Esse é o cenário crítico. É aquele em que eu estou turbinando o resultado para o terceiro colocado.
São 440 votos. Vamos supor que a disputa foi bem equilibrada, de modo que eles tiveram mais ou menos a mesma quantidade. Então, dividindo 440 por 3, vai dar 4, 12, sobra 2, 26, 146 e qualquer coisa. 146 vezes 3 dá 18, 12, 13, 3, 4, 438. Então, A, B e C, vamos supor que cada um deles tenha 146 votos. Então, a disputa está bem equilibrada. 146, 146, 146, o total é 438. Para 440, faltam 2 votos. Então, vou dar mais um voto para A, mais um voto para B. Então, total, 147 votos para A, 147 para B e 146 para C. Então, essa foi a situação em que eu turbinei o resultado do terceiro colocado. Ele está quase empatando ali com os outros dois. E, além disso, deixei a disputa bem equilibrada. Todo mundo ali quase empatadinho. Os dois primeiros até empataram entre si, 147 para cada. Então, essa é uma situação crítica ali. O terceiro colocado está encostando. A partir desse cenário, vamos então passar a limpo aqui na próxima página. Temos o A, o B e o C. O A com 147 em primeiro lugar, B empatado com ele. De repente, um critério de desempate poderia ser a idade, por exemplo. E o terceiro colocado, o C, com 146 votos. D, E e F já estão fora, cada um deles tem 0 votos. Eles não têm mais como transferir votos para ninguém. O D não tem mais como pedir para os seus eleitores votarem em C, por exemplo. Ele já está zerado. A única forma de eu continuar turbinando o terceiro colocado seria se o A, então, resolvesse ceder votos para ele. Se o A pede para o seu eleitorado votar em C. Só que se um eleitor de A votar em C, com isso, beleza, o C vai encostar mais ainda. O C vai para 147, ele empata com B. O problema é que A fica para trás. O A cairia para 146 e, com isso, B continuaria sendo um dos dois mais votados. Então, nesse cenário onde temos A com 147, B 147 e C 146, é um cenário crítico? O terceiro colocado encostou. Mas não é mais possível que ele empate com B sem que o A caia fora. Sem que o A caia fora. Um dos dois vai ter que se alternar entre os dois mais votados, de modo que, então, B, com esses seus 147 votos, está garantido no segundo turno. Não importa o que aconteça, se A vai transferir voto para C, se C vai transferir para A, e assim por diante. Portanto, a resposta correta é 147. Com 147 votos, eu me garanto no segundo turno. Gabarito, letra B de bola. Próxima questão, questão 50. A seguinte sequência numérica obedece, a partir do segundo número, a uma determinada lei de formação. Então, temos aqui 6, 42, 114, 222, 366. Já temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos. O sexto termo dessa sequência é... Muito bem, o primeiro elemento é 6. Vamos anotar isso em outra página. O primeiro elemento é 6. O próximo elemento é 42. E observem que 42 é um múltiplo de 6. 42 pode ser escrito assim, 6 vezes 7. O próximo elemento é 114. 114. Vamos checar se 114 também é múltiplo de 6. Então, 114 dividido por 6... 11 por 6 é 1, sobra um 5. 54 por 6 dá 9. Beleza. 114 também é múltiplo de 6. É 6 vezes 19. O próximo elemento é 222.
222. Vamos checar se 222 é múltiplo de 6. 22 por 6 dá 3. 3 vezes 6 é 18, para 22 são 4. 42 por 6, isso aqui dá 7. Então, o resultado, 37. Então, já temos um sinal aí de que a lógica da questão depende desse 6. Todos os números são múltiplos de 6. O próximo é o 366. 366, vamos dividir. 366 dividido por 6, 36 por 6 dá 6, baixa o 6, 61. Então, é 6 vezes 61. 6 vezes 61. Com isso, a gente tem, então, vários números multiplicando 6. 6 vezes 7, 6 vezes 19, 6 vezes 37, 6 vezes 61. O próximo número, que eu não sei quem é, vai ser 6 vezes alguma coisa. Essa alguma coisa vai aumentando. Era 7, foi para 19. Então, aqui ela aumentou 12 unidades. O multiplicador aumentou de 7 para 19, aumentou 12 unidades. Aqui, de 19 para 37, aumentou 18 unidades. De 37 para 61, ela aumentou 24 unidades. Observem que esses aumentos também são múltiplos de 6. Aqui eu tenho 6 vezes 2 para dar 12, 6 vezes 3 para dar 18 e 6 vezes 4 para dar 24. Os aumentos também são múltiplos de 6. E vão na sequência, 2, 3, 4. Então, o próximo aumento será 6 vezes 5. O próximo aumento será de 30. Ou seja, pego o multiplicador anterior, 61. Somo com o novo aumento, que é 30, e obtenho o novo multiplicador. O novo multiplicador será 91. Com isso, o próximo número da sequência será 6 vezes 91. 6 vezes 9, 54. Resposta, 546. 546, gabarito, letra C. Próxima questão. 51. Em uma grande empresa, 50% dos empregados são assinantes da revista X. Parando a leitura. Para facilitar a resolução, vamos supor que a empresa tenha 100 empregados. Então, o conjunto X vai ser o conjunto das pessoas que assinam a revista X. O número de elementos desse conjunto é 50. Por quê? 50% de 100. Vou até anotar isso em outra página. Número de elementos do conjunto X será 50. Além disso, 40% assina a revista Y. Então, 40% assinam a revista Y. 60% assinam a revista Z. Então, revista Z é assinada por 60 pessoas. Sabe-se que 20% assinam X e Y. Então, vou passar um traço e vamos para as intersecções. Número de elementos de X intersecção com Y, ou seja, assina X e assina Y, dá 20. 30% assinam X e Z. Então, X intersecção com Z dá 30 pessoas. E 20% assinam Y e Z. Então, Y com Z, desculpa, de novo, Y com Z. Y com Z dá X e Y 30% X e Z e 20% Y e Z. Mais 20%. Por fim, 10% não assinam nenhuma das revistas. Então, 10%, 10 pessoas não assinam revista, não
De novo, 10 pessoas não assinam. Voltando no enunciado, pergunta: considerando que existam somente as revistas X, Y e Z, obtém-se que a porcentagem dos empregados que assinam mais de uma revista é igual a... Voltando para a questão, vamos primeiro calcular o número de elementos, o número de pessoas que assinam alguma revista. Então, eu quero a união entre X, Y e Z, número de elementos da união. Como é que se calcula isso? São as pessoas que assinam X, mais o número de elementos de quem assina Y, mais o número de elementos de quem assina Z. O problema é que a intersecção entre x e y foi computada aqui e computada aqui. Ela foi computada duas vezes, então eu preciso eliminar essa intersecção para tirar a contagem em duplicidade. De igual modo, a intersecção entre x e z foi contada tanto aqui quanto aqui. Preciso eliminar essa contagem em duplicidade. De modo igual, a intersecção entre y e z foi contada duas vezes. Preciso tirar essa contagem duplicada. O problema é que, por exemplo, a intersecção entre os três conjuntos, então vamos desenhar aqui em outra tela. Então temos aqui conjunto X, deixa eu trocar a cor, conjunto Y, e agora o conjunto Z. Então, temos aí três conjuntos, X, Y e Z. Na intersecção entre os três, vou falar que aqui na intersecção eu tenho W pessoas. A intersecção entre os três conjuntos vai dar problema. Por quê? Porque o W estava aqui dentro, foi contado uma vez. Depois eu excluí ele da contagem, porque W também está aqui dentro, ele está na intersecção entre X e Y. Aí o W estava aqui dentro, eu somei ele de novo, mas logo em seguida eu fui e excluí ele da contagem, porque o W também está aqui dentro. Depois eu fui e somei ele de novo e depois excluí ele da contagem. Ou seja, essas W pessoas ainda não foram computadas nenhuma vez. Então, eu ainda preciso somar a intersecção dos três conjuntos que eu chamei de W. Pronto, com isso eu consigo abarcar todas as pessoas que assinam revistas. É claro que o candidato poderia, em vez de pensar na fórmula para ir montando ela aos poucos, poderia ter simplesmente decorado a fórmula da união de três eventos, de três conjuntos. Substituindo os valores, vamos lá. Quem que é a união de X com Y com Z? É todo mundo que assina a revista. Na empresa são 100 funcionários ao todo, e eu sei que 10 não assinam. Portanto, 90 assinam alguma revista. Então, o número de elementos da união é 90. Então, ficaremos com 90. Vou passar para outra página. Número de elementos da união dos três é 90. Igual a... Número de elementos de X, 50. Mais número de elementos de y, 40, mais número de elementos de z, 60. Agora eu começo a tirar as intersecções. Intersecções 20, 30 e 20 de novo. Menos 20, menos 30, menos 20. Por fim, eu tenho que somar w. 90... eu simplifico com 50 mais 40, que também é 90. 60 menos 20 dá 40, 40 menos 30 dá 10, 10 menos 20 dá menos 10. Menos 10 mais W igual a 0. Portanto, W é igual a 10. Então, eu tenho 10 pessoas que assinam as três revistas. Posso colocar isso no meu desenho. São 10 pessoas que assinam as três revistas. E agora fica fácil completar o desenho. Eu já sei que a intersecção de x com y é 20. X com y é 20. Já tenho 10. Para completar 20, faltam mais 10. Intersecção de x com z são 30.
30, já tenho 10, para completar 30 faltam mais 20. E a de y com z são 20, já tenho 10, para completar 20 faltam mais 10. Todas essas pessoas da intersecção são aquelas que assinam mais de uma revista. Então, pessoas que assinam mais de uma revista, eu tenho 20, mais 10, mais 10, mais 10. Mais 10, mais 10, mais 10. De novo. Aliás, vamos somar direto. 20 com 10, 30, 40, 50. São 50 pessoas ao todo que assinam mais de uma revista. Foi exatamente isso que a questão perguntou. 50 pessoas em 100, isso corresponde a 50%, gabarito, letra D. Próxima questão, 52. Um indivíduo ser contador é condição suficiente para ter condições de trabalhar no ramo de auditoria. Vamos registrar isso? Então, eu tenho o seguinte. Um conjunto, outro conjunto. Só para a gente exemplificar, o fato de eu ser curitibano é condição suficiente para que eu seja paranaense. Então, se eu digo que ser curitibano é condição suficiente para que eu seja paranaense, é por causa que o conjunto dos curitibanos está dentro, está contido no conjunto dos paranaenses. Então, a condição suficiente é aquela que fica dentro, suficiente e necessária. Suficiente é a condição que fica do lado de dentro. No nosso caso, a condição suficiente é ser contador. Então, o conjunto dos contadores está aqui. Ser contador é suficiente para quê? Para ter condições de trabalhar com auditoria. Então, ter condições de trabalhar com auditoria. Ter condições de trabalhar com auditoria. Ser contador é suficiente para você ter as condições de trabalhar como auditor. E agora vamos para as alternativas. Assim sendo, letra A. Os indivíduos que têm condições de trabalhar no ramo de auditoria sempre são contadores. Não posso garantir isso porque é perfeitamente possível que eu tenha um elemento aqui, que está no conjunto daqueles com condições de trabalhar com auditoria, mas não está no conjunto dos contadores. Como é possível ter elementos nessa região, a letra A está incorreta. Deixa eu só limpar o desenho. Próxima alternativa, letra B. Todos que têm condições de trabalhar no ramo de auditoria são contadores. De novo, não. Eu posso ter pessoas nessa região que têm condições de trabalhar com auditoria, mas não estão no conjunto dos contadores. Por conta dessa mesma região, a letra B está errada. Letra C. É possível que alguns contadores não tenham condições de trabalhar no ramo de auditoria. Todos os contadores estão necessariamente nessa região. Essa região está dentro do conjunto daqueles que têm condição de trabalhar com auditoria. Então, é certeza que, se for contador, certeza que ele tem condição de trabalhar sim com auditoria. Então, não existe ninguém nessa situação. Não é possível esse cenário dado na letra C, um contador que não tenha condição de trabalhar no ramo de auditoria. Ou seja, a questão está me dizendo que é como se tivesse um contador aqui, fora do conjunto dos que têm condição de trabalhar com auditoria. Fora do conjunto. Mas se estiver fora do conjunto, nem contador é, porque contador está ali dentro. Próxima alternativa. Um indivíduo que não tenha condição de trabalhar como auditoria nunca é contador. Perfeito. Se ele não tem condição de trabalhar como auditoria, ele está aqui de fora, fora do conjunto grandão. Se ele está fora do grandão, certamente ele também está fora do pequeno. Ele não é contador. Então, perfeita a letra D. Essa é a resposta. Próxima questão. A maioria dos indivíduos que têm condições de trabalhar no ramo de auditoria são contadores. Então, a questão está me dizendo
que eu tenho X pessoas aqui nessa região e Y aqui. Ele me diz que a maioria está de fora. A maioria não é contador. Aliás, perdão. Ele me diz que a maioria está aqui dentro. A maioria é contador. A questão não me deu nenhuma informação para saber de que lado está a maioria. Não tenho como concluir isso. Alternativa incorreta. Então, gabarito, letra D de dado. Próxima questão. Questão 53. Dona Araci participa de um programa de auditório que oferece prêmios. 3 prêmios são entregues a quem acertar quais objetos valiosos estão ocultos em 3 baús numerados de 1 a 3. Os prêmios são um anel de brilhantes, uma barra de ouro e uma tiara de esmeraldas. Ao lado de cada um dos baús há uma pista escrita em um cartão. Dona Araci leu as 3 pistas. Pelas regras do programa, Araci ganhará os 3 prêmios se descobrir em qual baú cada prêmio se encontra. As pistas dizem o seguinte. Baú número 1, o anel de brilhantes está no baú 3. Pista 2, a barra de ouro está no baú número 1. Pista 3, o anel de brilhantes está aqui. Vejam que tanto a pista 1 quanto a pista 3 dizem a mesma coisa. Elas dizem que o anel está no baú número 3. Dona Araci foi avisada pelo apresentador do programa. Dona Araci foi avisada pelo apresentador do programa que a afirmação escrita na pista associada ao baú que guarda o anel de brilhantes pode ser V ou F. Então, a pista do anel pode ser V ou F. A informação no baú que contém a barra de ouro é falsa. Então, na barra, a pista é falsa. E a informação contida na pista relativa ao baú com a tiara é verdadeira. Então, no baú da tiara, a pista é verdadeira. Na tiara, a pista é verdadeira. Continuando. Com estes elementos, Dona Araci levará os 3 prêmios se disser que os prêmios que se encontram respectivamente nos baús 1, 2 e 3 são, e aí a gente tem as alternativas. Ok, vamos então começar a resolver a questão. Vamos fazer um esqueminha. Aqui eu tenho o baú número 1, o baú número 2 e o baú número 3. Vejam que eu tenho 2 pistas que me falam do anel de brilhantes. Então, tenho 2 pistas que dizem que o baú está... que o anel está no baú número 3. Então, as 2 pistas me dizem que o anel está no baú número 3. Então, vou começar por isso. Vamos começar pelo anel. Como eu tenho 2 pistas que falam dele, vou supor, em um determinado momento, que ele está no baú número 3, e na outra situação vou supor que ele não está em 3. Vou chutar uma das duas e vou ver se chega a alguma contradição. Já fica a informação que essa primeira aqui leva a resposta correta. Então, para a gente percorrer o caminho inteiro, vamos começar pela de baixo, que não vai me levar a resposta correta de cara. Então, o anel não está em 3. Se o anel não está em 3... tanto a pista do baú 1 quanto a pista do baú 2 estão dizendo uma mentira, são falsas. Ok, eu sei também que existe sim uma pista que diz a verdade. É a pista do baú onde está a tiara. Então, por eliminação, esse baú aqui
tem que falar a verdade, existe pelo menos um que diz a verdade, é o baú da tiara. Eu já sei que ele tem a tiara. Ok, a inscrição dele é verdadeira. E o que me diz essa inscrição verdadeira? Então, essa inscrição aqui é verdadeira, lembrando que eu estou trabalhando com essa hipótese aqui de baixo. Essa inscrição é verdadeira, ela me diz que a barra de ouro está no baú número 1. Então, eu já sei que a barra de ouro, está no baú número 1. Por exclusão, o anel tem que estar aqui no baú número 3. O problema é que a minha hipótese inicial foi justamente essa, o anel não está em 3. Então, eu acabei de contradizer a minha hipótese inicial, eu cheguei a uma contradição, eu contradisse o que foi dito antes. Portanto, essa hipótese aqui está incorreta. Assumir essa hipótese como verdadeira me levou a uma contradição, então ela está incorreta. Portanto, só me resta essa hipótese aqui de cima, o anel está no baú número 3. O anel está no baú número 3. Então, vou limpar a tela. Ok. Então, nessa nova hipótese, o anel está no baú número 3. Portanto, esse baú aqui disse a verdade e o baú 1 também disse a verdade. Por quê? Porque ambos afirmam que o anel está, de fato, no baú de número 3, o que é correto. Sobrou o baú 2. Eu sei que existe um baú que mente. Limpando a tela aqui, existe um baú com a inscrição falsa. É o baú que tem a barra de ouro. Então, só pode ser o baú número 2. Só pode ser ele o falso. E o falso tem a barra de ouro. Por exclusão, a tiara está aqui no baú número 1. Se você reler todas as 3 pistas, você verá que agora a gente não se contradiz nenhuma vez. Então, essa é a configuração correta. Eu tenho a tiara, a barra de ouro e o anel. Tiara, barra de ouro e anel. Tiara, barra de ouro e anel. Isso está na letra D de dado, gabarito da questão. Próxima questão. 54. Suponha que sejam verdadeiras as seguintes informações. Primeira, todos os empregados da empresa alfa são competentes. Então, vamos registrar isso aqui. Então, aqui estão os empregados da empresa alfa. Vou mudar a cor agora. E aqui está o conjunto das pessoas que são competentes. Então, pessoas que trabalham em alfa, e aqui está o conjunto das pessoas que são competentes. Todos os funcionários de alfa são competentes. Coloquei um conjunto dentro do outro. Mário não trabalha na empresa alfa, André é competente. Alguns empregados da empresa alfa são estudantes. Então, deixa eu mudar de novo a cor aqui. Quando ele me disse que alguns funcionários de alfa são estudantes, então aqui está o conjunto dos estudantes em verde. Quando ele diz que alguns funcionários de alfa são estudantes, ele me diz que tem intersecção entre os dois conjuntos. Existem elementos nessa região aqui. Essa região possui elementos. Ok, além disso, ele me disse que Mário não trabalha em alfa. Não vou transcrever, não. Vou deixar ela aqui mesmo. Mário não trabalha em alfa e André é competente. Alternativas, vamos lá. Letra A. Todos os estudantes são competentes. Não, seria perfeitamente possível que eu tenha elementos, que eu tenha estudantes nessa região. Eles pertencem ao conjunto verde, são estudantes, mas estão fora do vermelho, não são competentes. Por conta disso, a letra A está incorreta. Letra B. Existe pelo menos um estudante que é competente. De fato, eu tenho estudantes nessa região aqui.
porque eles trabalham na empresa alfa. Por tabela, eles também estão dentro do conjunto vermelho e também são competentes. Então, a letra B está correta, é o gabarito da questão. Letra C. André trabalha na empresa alfa. Ele disse que o André é competente. Então, o André está dentro do conjunto vermelho. Poderia muito bem estar aqui, competente, mas fora do conjunto alfa. Então, não tenho como garantir onde está André. Eu só sei que ele é competente, mas não sei se ele é também da empresa alfa. Ele poderia muito bem estar nessa região. Portanto, a letra C está incorreta. Letra C está incorreta. Letra D. Mário não é competente. Ele me disse que o Mário não trabalha em alfa. Se ele não trabalha em alfa, ele não está no conjunto azul, mas ele poderia muito bem estar aqui, fora do conjunto azul, então ele não trabalha em alfa, mas ainda assim competente. Então, é sim possível que o Mário seja competente. Portanto, incorreta a letra D de dado. Letra E. Existe pelo menos um estudante que não trabalha na empresa alfa. Ora, eu tenho certeza absoluta que existem estudantes aqui. Foi dito isso. Onde foi dito isso? Nessa frase. Alguns empregados da empresa alfa são estudantes. Esse alguns é um quantificador existencial. Ele me dá certeza sobre a existência de elementos. Então, eu tenho certeza sobre a existência de elementos nessa região aqui. Nas demais regiões do conjunto verde, são regiões de incerteza. Eu posso ter elementos ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. Não tenho como saber. E a letra E diz que é certeza que eu tenho elementos aqui. Certeza não é, por isso a letra E está incorreta. Por isso a letra E está incorreta. Gabarito da questão, letra B de bola. Com isso, a gente encerra a prova do ICMS. Bons estudos e até a próxima!